Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast JVN, o podcast do jornal Visão de Negócios. O JVN é um portal de notícias online sobre economia, empresas e negócios que cobre 16 municípios aqui na região de Atibaia e Bragança Paulista. Você confere todos os municípios que nós cobrimos lá na página do JVN e o link vai ficar aqui embaixo. Eu sou Elaine Lina e toda sexta-feira vou trazer um novo convidado ou convidada para compartilhar com a gente muito conteúdo para quem tem sangue empreendedor. Então, antes de começar a entrevista, já curte aí, compartilha com quem você acha que também pode gostar desse vídeo. E não esquece de ativar o sininho para poder receber os avisos aí das novidades do canal. Nesse primeiro episódio, nós não podíamos deixar de abordar o tema que dá tom para o JVN, que é a economia. E para falar desse assunto, nós temos a alegria de receber o nosso colunista e especialista em economia e finanças, o professor Ricardo Cintra. O Ricardo é economista e mestre em administração, é professor de economia na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, e presta consultoria e assessoria para empresas na gestão financeira e na análise de conjuntura econômica. Ricardo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu estou muito feliz em receber você. Conta um pouquinho para nós aqui sobre a sua experiência, a sua trajetória, até se tornar um consultor de economia. Conta para a gente um pouquinho. Bom, Elaine, em primeiro lugar, falando em alegria, né, eu preciso declarar a minha, né, a alegria, a felicidade de estar com vocês, né, nesse projeto, né, e antes disso, o convite que eu aceitei com muita felicidade, mais uma vez, de participar do time brilhante, não falo de mim, falo dos meus colegas colunistas, claro, mas dos colegas e ficar junto, né, com esses colegas aí, inclusive você, né, nesse time de colunistas. Muito obrigado por isso, por essa oportunidade. A quem nos ouve, então, um prazer, a quem nos assiste, um prazer enorme estar com vocês e eu espero que eu possa ser útil também. O que acontece, como é que eu posso resumir a minha história até aqui? Eu comecei ainda muito jovem, né? Ou jovem, não muito, né? Mas por volta dos 20 anos, no Banco Bamerindos, o Banco Paranaense, que mais tarde seria comprado pelo Banco HSBC, que, por sua vez, mais tarde seria comprado pelo Banco Bradesco. Então, eu comecei no antepassado do atual Banco Bradesco, né? E tive uma ascensão muito rápida, eu devo atribuir isso a muita sorte, tá? E muitas pessoas também que me ajudaram, né? O resultado disso foi uma ascensão muito rápida no meu primeiro banco, né? No meu primeiro banco não, no primeiro banco que me acolheu, né? Então, já nesse primeiro trabalho, eu me interessei bastante pelos assuntos que me cercavam, né? E eu já tinha, num determinado momento, cargos de supervisão, mais tarde cargos de chefia, gestão, e eu comecei a tomar contato com grandes empresas do sistema financeiro brasileiro. E aí já estava com meus 22, 23 anos, né, nessa faixa de idade, né? Nessa fase também, eu tive a primeira oportunidade, ainda lá no Banco Bamerindos, tive a primeira oportunidade de, num acaso extraordinário, aí que eu digo, foi uma questão de sorte mesmo, num acaso extraordinário, eu fui convidado para passar um dia num treinamento com gerentes seniors de todo o Brasil que estavam no Rio de Janeiro. Eu, aos 23 anos, então, em torno disso, eu estava com homens e mulheres de 23 anos, não de idade, mas de banco, naquela época. E eu passei um dia com eles, assim, assustadíssimo, né, por um pedido do diretor lá no Rio de Janeiro. Ele chegou para mim e falou assim: Ricardo, vai lá e fala o que você faz, tira a dúvida deles, porque o instrutor estava com um problema de garganta e não pôde se apresentar. Assim começou a minha história no treinamento empresarial. Não parou.
Esse foi o meu primeiro contato com uma turma, com uma classe, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que eu começava a tomar o gosto pela economia, eu tive essa oportunidade de ter de fazer esse exercício, né? De mostrar o que eu sabia fazer ou o que eu tentava aprender a fazer melhor para pessoas mais experientes na vida e no trabalho. Né? Acontece que naquele pequeno nicho eu conhecia mais do que eles, e aí eu aprendi também a importância disso. Né? Hoje, aos 65 anos de idade, muitas vezes eu recorro aos jovens de seus 20 anos, ou dependendo do assunto, até menos, né? Porque naquele detalhe eles são mais experientes do que eu. Então, eu aprendi a valorizar isso. Cada um no seu nicho pode contribuir independentemente de idades. A idade passa a ser irrelevante nesse aspecto. Né? Bom, então houve uma sucessão de bancos, eu passei por outros bancos, até que em 1994 eu resolvi, junto com dois colegas, não do mesmo banco, de outros bancos do mercado, eu resolvi, então, empreender. Abrimos uma empresa de consultoria, como eu disse, em 1994. Esse empreendimento ele não foi bem sucedido, nós trabalhamos juntos por volta de uns 3 anos, e nesses 3 anos, então, entendemos que cada um deveria seguir a sua carreira solo. Então, estávamos aí em 1997. Né? E daí para frente, eu continuei com o trabalho em consultoria, foi evoluindo, claro, fui aprendendo umas coisas, fui ganhando mais idade, mais experiência na vida e no trabalho, né? Estudando, principalmente, bastante, estudo até hoje, todos os dias. Né? Eu sou um estudioso compulsivo e estudo muito. Quando eu não tenho o que fazer, eu estudo. Então, gosto bastante de estudar. E fiquei, paralelamente, por isso que eu fiz questão de contar para vocês daquela passagem da minha primeira experiência com uma classe, porque esse trabalho não parou. Né? Então, eu tenho eu tenho 2 carreiras paralelas por escolhas minhas, a carreira de economista e a carreira de educador. Ambas ainda subsistem, felizmente. E assim eu estou na consultoria hoje e estou na educação ainda, desde os 20 anos de idade, estou com 65, estamos falando de 45 anos. E já aproveitando o gancho, né, trocando um pouquinho aqui de eleições para a pandemia, que também impactou demais, né, a economia aqui nos 2 últimos anos, e a gente começou a nossa conversa falando que estamos vivendo uma retomada de fato, né? Mas o fato é que a pandemia levou muitas empresas a quebrarem, né, a falirem, independente do tamanho, ou pelo menos a reduzirem muito a sua força de produção. Né? Que lições, olhando assim que está muito recente ainda, né? Mas que lições assim a gente poderia tirar dessa pandemia, né? Como que o empresário poderia se preparar, vamos dizer assim, para uma próxima pandemia? Até porque os especialistas em saúde já têm afirmado, né, que assim, nós vamos viver outras pandemias, muito possivelmente, não se sabe em quanto tempo, né? Então a gente vai ter que se acostumar com o uso de máscaras, a gente vai ter que se acostumar, o trabalho remoto é algo que veio para ficar, né, pelo menos o híbrido, então isso já levou a muita transformação no meio do trabalho, né, no método de trabalho, mas eu acho que deixou também aí algumas lições, né? O que a gente aprendeu, por exemplo, em termos assim, sabe, de concentrar contratos e de decisões mesmo do aspecto econômico, que a gente aprendeu para num próximo momento, olha, se precisar fechar tudo de novo, como tentar se sustentar um pouco melhor dessa vez? Ok. De fato, né, nós estamos ainda com efeitos, né, efeitos econômicos, efeitos políticos. Não vou comentar efeitos médicos, porque prefiro não chegar nessa seara, né, para não cometer falhas aqui de falar sobre o que não posso falar, não conheço. Mas nas questões políticas, nas questões econômicas, os efeitos estão aí. Os efeitos residuais estão aí. E, infelizmente, na minha opinião também, não é uma coisa que vai encerrar aí também no campo do exemplo no mês que vem. No campo do exemplo, nem no mês que vem, nem daqui a 2 meses. Né? Esse efeito residual, a exemplo da cauda do cometa, deve ser bastante longo, assim, o resíduo.
Claro que esse resíduo, a tendência, pensando em gestão bem-sucedida nos vários países, nas várias economias, esse resíduo ele vai sendo reduzido com o passar do tempo. É o que se espera, é o que se deseja, né? Todos os gestores certamente buscam isso. Os gestores que eu digo, os gestores dos países, né? Os gestores das economias. O que as empresas podem ter tirado disso? O que eu tenho observado antes disso e observei mais ainda durante a pandemia, principalmente no caso das empresas menores, Lina, é a questão do capital de giro. Tá? Muitas empresas fecharam porque o capital de giro era de péssima qualidade, tá? Ou numa quantidade, num volume absolutamente insuficiente. Tá? Tanto é que no momento em que a receita caiu e na inexistência do que muitos falam de um colchão, né, se referindo à reserva, etc., né, essa questão do colchão aí é uma figura, os mais jovens certamente não entendem isso, mas as pessoas da minha idade e acima, acima já fica mais difícil, que talvez já esteja até com dificuldade de escutar, né? Mas o que acontece? É uma referência a guardar dinheiro no colchão, né? Que era muito feito aí há décadas e décadas, né? Quando o sistema bancário não tinha a força que tinha hoje, a cultura também de poupança, e literalmente as pessoas guardavam dinheiro embaixo do colchão. Então, essa expressão vem daí, né? De algumas décadas atrás. Então, quando não existe, voltando aqui, então, hoje, quando se usa esse colchão, né? O pessoal fala, porque o colchão está... o capital de giro ele é comparado com justa razão ao oxigênio. O capital de giro da empresa, o oxigênio para o ser humano. Né? Então, quando nós falamos, mas eu me preocupo com longo prazo, vamos pensar no ser humano. Tá? Eu tenho 30 anos, eu não vou me preocupar com hoje, eu vou me preocupar só com a minha aposentadoria, eu vou me preocupar só com daqui a 60 anos. Tá, tudo bem, ele vai se preocupar daqui a 60 anos, mas se ele não sobreviver o próximo mês, o próximo ano, os próximos 5 anos, ele não vai chegar daqui a 60 anos. Isso deve ser uma questão muito óbvia, né? Então, o curto prazo, ele não pode ser negligenciado. É certo que porque a estratégia é importante, claro que é. Imagina que eu pensaria diferente. O pensamento estratégico, ou isto é, o pensamento de longo prazo, ele é fundamental, ele tem que existir. Né? É aí que eu digo que as empresas maiores elas saem em vantagem. Como tem uma cultura econômica presumida maior, de melhor qualidade, mais estrutura, mais profissionais com esse tipo de visão, as empresas de porte maior têm como se prepararem mais estrategicamente, entendeu? Do que as empresas de porte menor. Né? Mas o que acontece, então? O capital de giro, ele não sendo de qualidade e não sendo no volume adequado, né? Causam problemas, né? Fecham empresas, né? Então, olha, um exemplo prático e recente. Recente, Ricardo, é dos últimos meses? Não, de ontem, tá? Da data anterior à data essa gravação. Tá? Então, ontem, eu conversando com uma responsável da área de finanças de uma empresa de pequeno porte, né? Essa pessoa falava para mim, Ricardo, mas conversa do capital de giro. Eu acho que eu preciso de tanto, eu guardei tanto, eu tenho administrado tanto e não está dando certo e tal. Então, o que eu vi? Essa pessoa que conversava comigo, ela não sabia que a necessidade de capital de giro ela pode ser medida. Não é questão de acho, existem cálculos para isso. Então, a empresa pode chegar agora, eu preciso de tanto de capital de giro. Quanto capital de giro eu tenho? Isso aí não é achismo. Existem cálculos para isso. Tá? Então, veja, quando a empresa não sabe disso, ela está jogando na sorte. Então, ela acha que precisa de 100 mil reais, acha que precisa de 200 mil reais. Quando chega a um determinado ponto, ela vê que aqueles 200 mil que ela tem ali no capital de giro não foi suficiente para um determinado mês. E não deu. Por que não deu? Porque ela acha que são 200 mil reais. Então, para encurtar a resposta e finalizar, né? A questão do capital de giro para as pequenas empresas foi um aprendizado duro, cruel. Muitas empresas fecharam por causa disso, porque não tinham capital de giro. Isso é muito cruel. Agora, algumas empresas passaram, conseguiram sobreviver com muita dificuldade, buscaram alternativas, mudaram produto, etc.
Fala em mudar produto, agora na pandemia, né? Conceito muito importante de margem de contribuição. Margem de contribuição, aí estamos falando financeiramente, não economicamente, né? Questão financeira, margem de contribuição é um dos conceitos mais ligados à sobrevivência da empresa. Então, a partir do momento que a empresa, mas aí que eu digo, a questão de preparo, a questão de cultura financeira daquela empresa, estrutura, né? Qualificação mesmo, técnica do time que está lá. Né? Então, o que acontece? Eu vou colocar esse produto aqui para vender porque tem um preço melhor. Isso pode ser um caminho para o precipício. A pessoa correu e se jogou sem paraquedas. Né? Porque o preço melhor pode ser um produto que não era para ser vendido. Aquele produto, naquele momento, tinha que ser recolhido. É recolhido, que eu digo, é a figura de linguagem, né? Quer dizer, não apresentado, né? E se é apresentado um produto que tem, por um item que tem um preço desse tamaninho, mas um preço desse tamaninho que tem uma margem de contribuição desse tamanhão. Margem de contribuição é porcentagem. Tá? Então, 2% são 2%, gente. 2% são 2% de 10, são 2% de 1 milhão, são 2% de 30 bilhões. Tá? Então, são dois exemplos apenas. Capital de giro, e especificamente essa questão de margem de contribuição, fica o alerta, particularmente as empresas de estruturas menores, são 2 pontos vitais para a sobrevivência da empresa e, infelizmente, ou felizmente por um lado, felizmente pelo resultado, né? Infelizmente pelo resultado, mas felizmente pelo que plantou, foi o que aconteceu com essa questão de pandemia. Capital de giro e mais contribuição nas pequenas empresas. Nas grandes empresas, as grandes empresas estão aí, passaram muitas dificuldades. Essas questões de margem de contribuição, capital de giro, são sobejamente conhecidas pelas empresas de estrutura maior. Então, os problemas não foram por aí. Aí sofreram mais por questões cambiais, né? Sofreram mais por questões internacionais, né? Até em função do seu porte, pelas ligações fora do Brasil que tem. Aí a questão já mudou. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do JVN. Eu sou Elaine Lina e estou de volta com mais uma entrevista preparada com muito carinho para quem empreende em Atibaia, Bragança Paulista e mais 14 municípios aqui da nossa região. Toda sexta-feira tem um novo episódio com muito conteúdo para quem tem sangue empreendedor. Então, antes de começar, já curte aí, compartilha com quem você acha que também pode gostar desse vídeo. E não esquece de ativar o sininho para que seja avisado das novidades do canal. Nesse segundo episódio, nós trazemos um tema que eu particularmente acho encantador e fundamental para quem busca se desenvolver profissionalmente. Nós vamos falar sobre gestão de carreiras. E para falar desse assunto, nós temos a grande alegria de receber um convidado muito especial. Nós vamos conversar com o Marcos Tonin. O Marcos é executivo de RH e coach executivo de diretores, VPs e CEOs de empresas nacionais e multinacionais. Ele atende clientes em 13 países. E, para nossa alegria, ele também é colunista aqui no JVN. A coluna dele traz novos artigos a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras. Fiquem ligados, o link vai ficar aqui embaixo. Marcos, muito obrigado por estar aqui conosco. Fala um pouquinho de você, conta pra gente como foi sua trajetória até aqui, que caminho que você fez para se tornar um consultor de carreiras. Nossa, Lina, olha, eu vou falar que responsabilidade. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer esse projeto que você tem feito aí em Atibaia e toda a região. Eu acho que assim é tão importante, né? A gente levar informação numa era onde tudo é informação, mas a gente tem que levar informação de qualidade, né? Então acho que os veículos que levam informação de qualidade, que conseguem edificar aí todo esse processo, né, de transformação, desenvolvimento intelectual, estão de parabéns. Então assim, olha, você é demais e o teu canal é Nossa, eu vou falar uma coisa. Quando a gente fala de carreiras, Lina, assim, é gozado, né? Eu não sei como é que foi com você, né? Mas eu não tive orientação de carreira, né? Quando eu era menor, né? Meus pais, o que eu me lembro, né? Minha mãe trabalhava, ela gerenciava uma empresa de transporte de cargas, meu pai também, e num determinado momento da vida deles, eles resolveram empreender e ter a própria transportadora.
E foi um processo, assim, a gente cresceu, vendo meus pais saindo cedo para ir trabalhar e chegando, muitas das vezes a gente já estava dormindo, porque a vida de empreendedor é um pouco isso, né? Quando a gente resolve empreender ou ser um grande gestor, o pessoal olha só para os louros, né? Não vê o preço que você paga para que aquilo aconteça. Então a gente nunca teve orientação de carreira. Então a gente achava que a gente tinha que sair de casa, trabalhar e voltar à tarde. Eu falava, acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Sai e volta. Aham. E aí, quando eu fui, quando a gente já estava em vias, né, terminando, aí vou falar o segundo, terceiro colegial, que na minha época era isso aí, viu, Lina? Agora. Na nossa. E aí, eu falei, o que eu vou fazer? E aí, a minha mãe tinha falado assim: que vocês não fazem um curso técnico? Eu falei, curso técnico, o que a gente vai fazer, né? E aí, meu irmão foi fazer processamento de dados, porque a gente também não sabia o que fazer. Eu falei, acho que eu vou para publicidade, porque era o que tinha ali. Então, era publicidade, processamento de dados e tinha administração. E aí eu fui fazer publicidade e propaganda, me achei e tive a felicidade nesse momento, Lina, de conseguir fazer estágio na época. E eu comecei a fazer estágio e a dona da agência, que era a Cris, a agência ela não existe mais, ela chamava Arte Brasil, em Campinas, e trabalhava com escolas, né? E ela falou assim, nossa, Marcos, por que você tem um perfil assim, assim, assim? Ela falou, olha, eu vou fazer, estava terminando publicidade e propaganda, falei, vou fazer publicidade e propaganda também na faculdade. Ela falou, olha, eu não faria. Eu acho que você tem um perfil muito mais para relações públicas do que para publicidade. Mas eu sequer sabia o que relações públicas fazia. Esse é um momento que todos nós passamos, eu preciso dizer, o Marcos é meu colega, relações públicas, a gente se conhece há muitos anos, por isso eu estou tão feliz também dele estar aqui, e todo mundo, acho que pelo menos assim, quem fez na nossa época, talvez hoje mais difundido, né, mas quem fez na nossa época passou por isso, né, eu passei também, primeiro descobri o que era, e depois descobri que a gente sempre foi. Exato, é muito louco isso, né? É. É muito louco. Mas você sabe que eu não fui parar com RP, Olina, como primeira opção, porque eu não fui convencido. Eu falei, não deve ser RP. Vou fazer turismo, porque também estava perdidaço. Falei, o que eu vou fazer? Aí passei em turismo e coloquei como segunda opção relações públicas. E eu acho que a turma lá de cima, né, Deus falou assim, olha, nós vamos ensinar esse menino, porque coitadinho, né? Ele vai ter que dar certo de um jeito. Vamos inspirar, vamos inspirar. Inspirar. Aí eu tinha até, sei lá, acho que eu lembro, cheguei na PUC, era até 5 horas da tarde, alguma coisa assim, a matrícula, senão eu perdia a possibilidade e aí já ia automaticamente para a segunda opção. E eu não sei o que aconteceu, que eu me enrolei lá e eu cheguei lá, a moça falou, olha, já não tem mais, você vai fazer relações públicas. Falei, tá bom, vou fazer RP. Cheguei em casa e falei, olha, fiz a inscrição para relações públicas. O pessoal ficou assim, tá bom, tá ótimo. E assim que eu caí na RP e a gente acaba se descobrindo, né, e vendo como é. Eu acho que ali já tinha alguma coisa ali, assim, não era o final, mas me ajudou a caminhar no seguinte sentido de entender um pouco dessas relações, né, do quanto é importante para uma empresa, para uma companhia, ela saber direcionar, ela ter muito forte os pilares dela, né, com relação a valores, princípios, propósito, né, que se fala tanto hoje, e a gente fala assim, o que é esse raio de propósito, né? Não é só aquela plaquinha na parede que há muitos anos a gente via isso e hoje, infelizmente, ainda tem. A nossa missão. Aí você pergunta para a turma que está trabalhando lá, ninguém sabe o que está fazendo. Uhum. Mas como é importante a gente ter essas bases prontas, porque muitas das vezes, né, as empresas elas questionam, será que o meu profissional está fazendo tudo o que ele pode? Não acho que ele tem conexão com a empresa. E aí quando você pergunta para a empresa, ou para o gestor, ou para o dono da empresa, tá, mas qual é o propósito? A pessoa também não sabe. Porque o empreendedor no Brasil, Lina, ele é ensinado o seguinte, a gente é ensinado a sobreviver, a gente quer sair de uma situação, né, onde mais de 95% da população brasileira ganha menos de 5 mil reais, eu quero prosperar na minha vida. Vou empreender, porque eu já entendi que talvez, como um seletista, eu não consiga. Então a gente aprende a empreender nessa truculência do nosso país, que também é uma loucura, a quantidade de burocracia, de imposto, etc. Então, eu vou fazer meia culpa de algumas pessoas ali, né? Do gestor, porque o negócio tem que ir, enfim. Então a gente vê como é importante e as relações públicas me deu esse olhar, que para mim foi assim, a minha base para entender. Tá, antes eu trabalhava com publicidade e propaganda, a gente vendia o produto ou serviço, né? Então eu estava lá na ponta. A hora que eu volto para o meio, né? Eu falo assim, peraí, né? Entendi que tem alguma coisa aqui que a gente tem que, não é só vender, é ter responsabilidade num produto X que eu vou vender, seja essa caneca, né? E qual é a responsabilidade disso? Como é que eu envolvo o meu time? E aí foi onde eu falei assim, gente, mas ainda não é aí, mas estou no meio do caminho. E aí eu comecei a trabalhar, na época eu comecei a trabalhar no startup que era a TES,
aqui na região, que foi um startup sueco, né? Olha. Que teve a privatização das teles, né? E aí a banda B. E aí eu fui trabalhar na banda B, que não sabia o que era isso daí. Na banda B, vamos embora. Né? Então era quando a gente teve o nascimento da TES, da Vivo, aquela coisa como um todo. Que a TES depois foi se transformar na Claro, com a aquisição do Carlos Slim, do mexicano, aquilo virou aquela potência que é hoje. Eu fiquei um tempo lá e meu sonho foi assim, eu vou para o RH. E Lina, ninguém me deu chance para ir para o RH naquela empresa. Não, RH, você é de vendas, porque eu falo para caramba, né? Você tá vendo. Você fez uma pergunta, eu tô aqui que você importa, tá? Não, bora, vamos lá. E aí a pessoa, não, mas você vai para vendas, você vai para o comercial. E aí eu ia, enfim. E aí, quando teve a fusão das teles, eu fui fazer várias. Eu participei de vários processos disso, mas sempre na área comercial. Depois me jogaram para logística e me trouxeram de volta para o comercial. E aí eu falei, gente, chega. Nesse meio do caminho eu me formei, fui fazer uma pós. E aí eu descobri a neurolinguística nesse meio do caminho, fui fazer uma formação profissional neurolinguística, mas ainda era uma coisa estranha, porque quando a gente não se acha ali, né, assim, você vai se segurar, parece que você está tentando se segurar num monte de terra, assim, e ela vai caindo e você não sai de um buraco, né? Sim. E aí eu falei, não é por aí, só que aí você tem a graça, né, que a gente fala do network, de conhecer gentes, né, pessoas, e aí Deus vai colocando pessoas na sua frente e você vai, né, aprendendo e encaminhando com algumas. E aí foi o que aconteceu comigo. Aí, paralelamente, eu comecei a trabalhar com alguns treinamentos, com algumas coisas assim. E aí eu tomei gosto, falei, gente, vou fazer isso lá na TES, na Claro. Fiz um projeto lá com uma área que estava desenganada, e essa área, em 4 meses, faturou mais de 15 milhões de reais, assim, em 4 meses. Aí veio o Brasil inteiro para entender o que estava acontecendo. Eu falei, gente, esse negócio funciona. E aí, mas o que você está fazendo? Eu falei, não estou fazendo nada, eu estou só cuidando das pessoas que estão aqui. Porque ali foi onde eu comecei a entender que, assim, as pessoas, elas eram o processo. Porque até então a gente cuidava dos processos, cuidava de, né, você está falando de governança, que nem se falava de governança naquela época, né? Você falava, mas a gente não sabia o que era. E aí, quando as pessoas começavam a se sentir integradas com aquilo, eu falei, vou pegar o que eu aprendi em relações públicas e vou começar a cuidar dos públicos. Então, eu mandava carta para o pai e para a mãe do funcionário, agradecendo, ainda bem que vocês incentivam ele de voltar, porque, né, senão não dá. Então, você começa a envolver aqueles públicos e a coisa começou a acontecer. E aí foi quando eu conheci o coaching em 2004, que ninguém falava de processo de coaching nesse país ainda. Eu falei, eu vou ver o que é isso. E aí foi quando eu fui fazer uma certificação, né, naquela época, e aí eu me apaixonei pelo negócio, falei, tá aí, o negócio é esse. E aí eu conheci um cara, né, em São Paulo, que chamava Arthur Diniz, que hoje tem a Crescimento, que é uma baita de uma empresa em referência em liderança, e eu falei, Arthur, eu vou trabalhar com você. Ele falou, mas eu não tenho vaga. Eu falei, não estou perguntando, estou falando que eu vou trabalhar com você. Né? Eu pedi Claro num dia, ele falou assim, então você vem aqui no dia 2 de janeiro. Pedi no final do ano, dia 2 de janeiro, fui lá para São Paulo, na Rua Moema, ele ficava, na Vida Moema. Tudo fechado lá, não tinha nada aberto. Eu falei, tô aqui. Eu falei, cara, você veio? Eu falei, não, cara, estamos em recesso. Era sério? Era sério. E aí foi esse cara que me deu uma grande oportunidade de começar a entender o que era isso, né? O Arthur era um executivo do Santander e já atuava nessa área de uma forma muito profissional e até hoje faz isso. Então, assim, foi uma grande oportunidade, Lina. Então, acho que quando você fala como é que você chegou aqui, eu acho que, assim, eu cheguei aqui nos tropeços, né? Se você perguntar para mim, você faria tudo igual? Mal menos. Acho que, assim, eu não tive planejamento financeiro. Então, assim, minha empresa quebrou já 3 vezes, até 2008, foi a última vez que ela quebrou. 2008, eu estava para casar, não, foi em 2011, que aí a gente teve começo daquela crise de novo, né? 2008 a gente teve crise nos Estados Unidos, da bolha imobiliária. Quando eu tive o primeiro grande aprendizado, não tenha um único cliente na sua vida, e eu tive um cliente que era, assim, a minha vaca leiteira, que fazia tudo ótimo. Aí a vaca leiteira falou, ó, vou parar de dar leite para você, tá? Então, você faz 30 dias de contrato. Eu falei, puta merda. E aí, assim, foi bem difícil. É aquela coisa, né? Que você vai dever banco, você vende carro, você fala, o que eu vou fazer? Mas você sabe que em nenhum momento, Lina, eu pensei em voltar para o emprego. Não, acho que, assim, pensei isso depois, né? De velho que você é pai e mãe, você começa a pensar outras coisas, né? Mas foi muito maluco. Acho que eu teria feito um pouco mais organizado. E aí, em 2008, quando eu quebrei, eu falei assim, eu vou me especializar nesses executivos. Primeiro, eu não tinha idade para fazer isso. Pessoal, eu comecei a usar barba por conta disso, porque... Para parecer mais velho. Mais velho. Mais inteligente tá difícil de parecer, mas mais velho, a barba resolve.
E aí, Lina, assim, o que aconteceu foi que um cara, o Hernan, que era um plant manager da Procter & Gamble, ele falou assim, Marcos, se você abrir uma empresa, eu te contrato. Na verdade, uma empresa nasceu assim, né? Assim, eu fui para lá e voltei. Isso foi em 2006, se eu não me engano. Eu já tinha atuado com o Arthur, fiquei um tempo lá, e aí depois uma consultoria de Campinas me chamou para vir trabalhar, né, de volta para cá. E na época também eu falei, gente, o cara falou assim, Marcos, eu te pago 4 vezes mais do que você está ganhando aí para você vir para cá. Uau! E aí eu falei, meu, você imagina, você fala assim, meu, eu tava, sei lá, com 20 e poucos anos, eu falei assim, o quê? Eu falei, Arthur, eu vou embora. E aí, assim, ele foi muito bacana, assim. Eu peguei uns livros dele lá que tinha na biblioteca da empresa e falei assim, um dia eu vou te devolver. Até hoje eles estão aqui no meu escritório. Eu não tenho coragem de devolver porque eu acho que eu quero continuar com o vínculo, sabe, Lina? Que você fala, nossa. E ele é teu amigo ainda até hoje. Super, super. Que legal. Assim, aprendi muito, aprendo muito, admiro muito, porque a gente precisa aprender a admirar também as pessoas que tanto nos ensinam, como são nossos, não concorrentes, né? Mas não deixa de ser, é bom ter concorrente bom, né? Porque o cara tá sempre te puxando para cima. E aí o Hernan falou assim, se você abrir, eu te contrato. Eu falei, tá bom. Eu tava naquela empresa em Campinas, pedi demissão de novo, falei assim, então tá bom. Fui no contador abrir empresa, 45 dias depois, porque não era rápido que nem hoje abrir empresa, né? Aí falei, não, abri a empresa. A Poema já? A Poema. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, não. Você tava? Ele falou, Marcos, eu não tenho um projeto para você. Eu falei, o que eu vou fazer? E aí foi o início da empresa, foi esse. Aí eu tive que vender Mas é meio isso, né? A gente abre a empresa, a gente se obriga a ter clientes. Isso aconteceu comigo também, né? Eu tive uma história parecida, né? Um cliente queria me contratar, mas era uma empresa muito grande, precisava ter CNPJ para atender. Abre a empresa, eu falei, tive que abrir. Abri a empresa, bom, agora que eu abri a empresa, eu não vou ter uma empresa de um cliente só. É aí que você vai atrás, né? E aí você vai fazer a tua clientela. Porque a gente não acredita que a gente vai conseguir um cliente até conseguir o primeiro, né? É. É muito louco isso, né? E aí o Hernan falou assim, Marcos, não tenho, vendi meu carro, porque eu falei assim, agora... E a vergonha de falar para a turma que eu tinha pedido demissão e que eu não ia ter cliente, né? Aí fui vender o carro, falei, bom, esse carro vai me manter um tempo. Tá. E aí o tempo foi quase um ano, para você ter ideia. Fazia projetinhos pequenos, sabe? Umas coisas bem pequenas. E aí o que aconteceu foi que a Procter comprou a Gillette, e aí ele falou assim, Marcos, eu quero que você nos ajude nesse processo de fusão, porque por um ranking internacional, a Gillette era considerada uma empresa excelente e a Procter uma empresa boa. Então o que aconteceu no mercado naquele momento é que uma empresa boa comprou uma empresa excelente. Então, assim, quem é que vai cuidar da gestão disso? E eu estou falando de gestão de clima e pessoas mesmo, não dos processos, né? E aí me jogaram nesse... Ele falou assim, você acha que você dá conta? Eu falei, claro que eu dou. Vou falar que não. Não. Eu tô aqui, ué. E aí foi quando a coisa começou, Lina, assim... Meu sonho sempre foi em atender pequenos empresários, micro e pequenos empresários, mas eu não consigo fazer isso. Olha que loucura, né? E aí foi que esse cara começou a me indicar para outro, que indicou para outro. A gente fez um projeto de segurança nessa empresa, que virou uma referência na América Latina, justamente porque ele falou, Marcos, como é que a gente vai fazer? Já fizemos de tudo. Já chamamos até nego da NASA aqui para falar de segurança. Eu falei, a gente já falou com as pessoas? A gente já conversou com a família das pessoas? A gente já encontrou todo mundo isso? Eu falei, não. Eu falei, você topa? Ele falou, fizemos de tudo, né? Só falta isso e um despacho, porque o resto a gente já fez. E acabou que a coisa deu certo, a gente conseguiu chegar no 0 acidentes por um período aí de 8 meses seguidos, isso vira um projeto, foi para a América Latina, tinha a Isabel, que era diretora de segurança da Procter naquele momento no Chile, veio aqui para o Brasil, me encontrei com ela num hotel no meio da noite, você acha? Uau! Se fosse hoje, iam falar que ia fazer assédio moral, sexual com essa menina, né? O que ela falou assim, Marcos, entra aqui no meu quarto, vamos projetar o que a gente vai fazer lá. Foi um negócio muito bacana ali, né? Assim, a gente vai aprendendo as coisas, né? E aí você está com a Poema até hoje, a tua empresa em Campinas, não é isso? A Poema ela fica em Campinas e São Paulo. Agora na pandemia fechei o escritório de São Paulo porque ninguém queria ir para lá, né? Porque todo mundo fugindo. Todo mundo fugiu. Aí aqui, como em Campinas eu tenho um jardim no escritório, tenho um espaço maior, o pessoal gosta de vir aqui. Mas hoje 80% dos meus atendimentos estão sendo feitos via Teams, Zoom, enfim, esses aplicativos à distância, né? Porque o pessoal se acostumou, né? E atendendo 3 países também já começou a virar uma coisa comum fazer dessa forma. Perfeito. E, Marcos, uma curiosidade minha, e eu acho que de muitos que estão nos assistindo também. Você é coach, certo?
Esse termo coach, você acha que assim ele está desgastado? Porque a gente ouve muito, né? Principalmente nos últimos tempos, muita gente, eu vou virar coach, né? Esse termo está desgastado. O que faz de alguém um verdadeiro coach e o que não é coach, na tua opinião? Assim, o coaching ele está desgastado, né? Para quem entende do processo, o negócio está desgastado. Eu tenho alguns clientes que falam assim, Toninho, tira o nome de coach disso aí, pelo amor de Deus, porque você não faz isso. Eu falei, não é que eu não faço, são eles que não fazem isso, né? Porque o que acontece? Em momentos que a gente tem algumas crises econômicas, as pessoas elas precisam fazer algumas coisas, né? Então não dá para a gente culpar todo mundo e demonizar o processo. Então o que acontece é o seguinte, o coaching ele começou a virar uma resposta para muitas pessoas de dinheiro. Fala, você vai ganhar dinheiro porque tem gente precisando desse negócio, né? Uhum. E aí começou-se então aquelas formações de final de semana. O cara vai num curso de 3 dias, né? Alguém vomita para ele, cospe meia dúzia de técnicas lá, fala, você vai fazer isso aqui e bora, vai funcionar. Para quem está perdido, Lina, realmente funciona, mas assim, se eu também estou num momento de muita angústia e eu vou conversar com você que é minha amiga, um café também vai resolver. Aham. Claro, não me tira talvez o buraco, mas você vai começar a me dar. Esse é o conceito, um dos conceitos do coaching é um conceito de maiêutica, que é de Sócrates, né? Então a gente tem o seguinte: o que ele fala no conceito de maiêutica? Que o indivíduo, através do questionamento, ele já tem a própria verdade dentro dele. E que o nosso papel é, através do questionamento, tirar aquilo dali de dentro. Né? Uhum. Eu vou falar que em 15 anos de carreira, Lina, assim, em coaching, especificamente RH, isso é uma grande verdade. As pessoas já sabem o que elas querem fazer. O que falta é o como. Eu falo, Marcos, mas eu não sei como. Mas a minha família vai me julgar. Porque meu marido isso, minha esposa aquilo. Então, assim, existe uma questão que eu brinco que as pessoas não vêm aqui porque elas precisam de coaching, elas querem um cúmplice. O que elas querem é um cúmplice para o processo, mas se a gente começa a olhar, né, todo mundo quer um cúmplice para tudo. Então, assim, eu preciso emagrecer, eu vou no médico. Você sabe qual é o segredo para emagrecer, Lina? Você tem que comer menos e fazer mais exercício. A gente já sabe disso. Uhum. Por que nós vamos no médico? Porque a gente quer um cúmplice, a gente quer contar nosso problema, a gente quer se justificar e papapá. Claro, com exceções de patologias mesmo, né? Então, assim, o coaching, ele chega, né? Ele chegou no Brasil lá em 2004, mas, assim, era uma coisa que no mundo já se falava muito, né? Lá nos anos 90, nos Estados Unidos, quando teve algumas depressões financeiras, o que as empresas entenderam? Que não adiantava simplesmente você enfiar todo mundo dentro de uma sala, dar o mesmo treinamento, falar uma coisa e pá, vamos lá trabalhar, né? Uhum. Isso não dava resultado. Então, o coaching chegou com uma ferramenta personalizada, falou assim, você vai atender a Lina, e a gente quer que a Lina comece, então, a ter resultado. Então, foi uma coisa muito mais direcionada. Então, e até ia te perguntar isso mesmo, assim, para quem que o coach é recomendado? Porque quando a gente fala em coach, a gente pensa muito em pessoa física, naquele executivo, a pessoa que quer cuidar da própria carreira, mas as empresas também podem se beneficiar, a empresa também te contrata para levar você para dentro da empresa dela, e como que é esse processo, como que é esse chamado? Você normalmente é procurado pela pessoa física ou também pelas empresas, né? Eu tenho essas duas vertentes aqui, né? 80% hoje dos meus clientes são pessoas jurídicas, né? Então 20% é física. Quem que é o jurídico? O jurídico é aquela empresa que fala assim, Marcos, vamos promover a Lina, a nossa próxima diretora de comunicação. Mas a gente acredita o seguinte, que ela tem potencial, ela é a pessoa, já está na companhia há 5, 10 anos, tem os nossos valores, mas está faltando alguma coisa nela. A gente acha que ela não tem uma postura muito executiva, ela não se porta muito bem em algumas reuniões, faz alguns comentários ou infantis ou infelizes. A gente precisa adequar ela e a gente não consegue falar isso para ela, porque todo mundo adora a Lina aqui. E como é que a gente fala, Lina? Você não vai ser promovida porque a sua língua é muito grande, por exemplo. Precisam te contratar, então. Você fez o diagnóstico agora. Aí aparece e fala, Toninho, precisamos que você venha aqui. Aí eles me contam um projeto. E aí, inicialmente, o que eu faço? Falo, olha, posso conversar com a Lina? Posso ver quem é essa profissional? Porque uma coisa é o que a empresa diz, outra coisa é o que o profissional é. Porque tem muitos casos, né, que a pessoa ela não quer ser promovida. Ela fala, não, esquece de mim, eu não quero isso, eu estou bem onde eu estou. Porque sabe aquele caso de você pegar um excelente vendedor e transformar ele num péssimo gerente? Isso acontece muito ainda. E não só no caso do vendedor, como em várias outras áreas. Assim, eu tenho um cliente da área de tecnologia que muitas vezes você pega um cara que ele é fantástico, ele é um programador, ele é o arquiteto.
vamos transformar ele em gerente, porque ele é ótimo. Pronto. O cara, ele, assim, sei lá, às vezes em 2 anos a empresa está pensando em mandar esse cara embora, ou até menos, né? Então o coaching, ele é direcionado, Lina, assim, no caso de pessoas físicas, para aquelas pessoas que falam o seguinte, olha, eu estou patinando muito, eu não sei o que acontece, eu recorrentemente tenho os mesmos, parece que a pessoa cicla, né? Então ela passa os mesmos ciclos, vários períodos da carreira. Ah, eu estou sempre para ser promovido, mas sou mandado embora. Ah, eu estou sempre para ser promovido, mas quem é promovido é o meu colega. Ah, então situações recorrentes. Ah, eu tenho um negócio, quebrei um negócio várias vezes. Então é aquele momento que o indivíduo precisa olhar para si e falar assim, o que é que está acontecendo? Porque ele já foi no Sebrae, ele já fez curso, Então, assim, o que a gente acaba entendendo, Lina, e há muitos anos a gente já vem falando isso, que o segredo, ele tá no que a gente chama dos soft skills, nas competências comportamentais. Sim. Né? Então, a pessoa certa, Lina, vai fazer qualquer coisa, porque todo mundo pode aprender tudo. Mas tem uma perguntinha que eu queria deixar aqui para a gente encerrar. E o metaverso? Como é que está essa história? Isso é um caminho sem volta ou é mais uma modinha? E assim, é para todo mundo ou não? Calma aí, pera lá, vamos aos poucos. Como é que você está vendo isso aí? Ai, Lina, você só faz pergunta boa aqui, né? Você levanta a bola, eu só corto. Você sabe que o metaverso assim, é uma coisa que já acontecia, né? Ela não é nova, a gente já vivencia isso desde os primeiros videogames que a gente já tinha, de experiências, né? Quando só começa nos anos 90 a aparecer com sites, tecnologias, muitas empresas já utilizavam isso. Hoje ele vem com uma roupagem diferente, né? Já tentaram fazer aquele Second Life, lembra que tinha um negócio Lembro. lá? A gente nascia pelado na rua correndo. Eu só fiquei naquela fase, eu não consegui sair daquilo, nem roupa consegui comprar e sair. Veja, Alina, assim, o que a gente sabe é que o processo de revolução digital é um caminho sem volta. Né? Haja visto os nossos smartphones, o que a gente vê de tecnologia, o que a gente vê acontecendo no mundo, né? A robotização, substituição de pessoas por máquinas e etc. Quando a gente olha para o metaverso e a gente tem empresas investindo pesadamente nisso, no sentido de fazer com que isso realmente rode, eu acho que talvez nós estejamos agora nesse momento. Por isso que eu acho que a pandemia ajudou muitos negócios e atrapalhou outros. A pandemia fala o seguinte, olha, existem outros caminhos de você se fazer presente sem estar presente. Né? Então, tanto é que a gente fala de carreiras sem fronteiras, nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de contratação, Lina, de brasileiros para trabalhar em empresas fora do país, estando aqui no Brasil, desde que você fala o idioma, né? Então, o metaverso ele abre uma possibilidade muito grande de novos negócios e de um novo comportamento. Comportamento esse que a gente ainda não sabe como vai ficar, porque a gente tem que entender como é que vai ser o uso dessa ferramenta, né, no dia a dia, porque a gente também tem que lembrar que a gente tem gerações. Eu tenho hoje, né, uma população que cada vez vive mais, né, com seus 60, 70, 80. Nessa semana, a avó da minha esposa completou 100 anos de idade e a mulher está inteira. Que linda! Sabe, parabéns! A Rosa fez um show. Então, assim, a gente vê a população, né, envelhecendo, vivendo mais. E a pergunta é, como é que isso vai trazer mais qualidade para a gente aqui, né? Hoje nós temos empresas que oferecem viagens para o mundo inteiro sem que eu precise sair de casa. Eu ligo meu streaming, ligo aqui ou na minha TV e eu viajo para o mundo, converso com o guia, vai mais para lá, vai mais para cá, o que é aquilo? Então, a gente vê possibilidades, né, e acesso, principalmente acesso, porque a gente está falando às vezes de uma faixa da população, esquece que tem toda uma outra faixa ali, por exemplo, que não tem acesso a coisas que a gente tem, né, Lina? Então, Sim. Como é que a gente dá acesso para as pessoas de informação, de cultura, de possibilidade? Como é que a gente abre os olhos, às vezes, de uma população extremamente carente e fala, olha, o seu filho pode ser alguma coisa. O seu filho pode sair dessa realidade. E a ferramenta está aqui, né? Que é um próprio celularzinho dele, né? Ou seja, você não está falando mais que ele precisa ter uma estrutura, né? Eu estou falando com você, eu tenho um escritório de 110 metros quadrados, Lina, por capricho, porque eu não precisaria nem ter isso. Então, assim, hoje eu faço isso em qualquer lugar. Então, o metaverso vem com uma promessa, sim, de acesso. E acho que é essa a parte mais bacana. Mas, obviamente, que com toda a ferramenta, a gente tem que ter alguns cuidados aí, porque o que a gente tem visto também é que os jovens eles estão tendo um problema muito grande de socialização.
né? O estar junto com pessoas tem sido algo meio refratário para essa geração. Eu não preciso, né? Às vezes eu estou num almoço, eu vejo um jovem, um sobrinho, você não consegue trocar uma ideia. Como é que você está? Tudo bem. Aí, de repente, ele já pega o telefone sentado na tua frente e está batendo papo. Você fala, que história é essa aqui? Né? A gente se conectar. Então, a gente vê uma geração se conectando muito mais com essa tecnologia, né? Com essa realidade aqui nossa, do que efetivamente com o mundo real. Então, é uma coisa para a gente pensar e ver.